Olá, carpinteiros, tudo bem? Nesse vídeo, nós trazemos para vocês algumas reflexões sobre a vida sacerdotal, a maternidade espiritual, os discernimentos da vocação. A gente espera que vocês assistam esse vídeo, que vocês gostem dele, que vocês compartilhem com outras pessoas e que meditem também um pouco nessa sacralidade do mistério que é a vocação e o chamado de Deus para cada um de nós. Pois é, estamos aqui no nosso mosteiro da Santa Cruz em Anápolis e hoje a carpintaria veio gravar conosco para fazer alguns testemunhos, gravar alguns testemunhos. Tivemos também uma missa hoje muito bonita com as mães que rezam pelos sacerdotes. Se você quiser conferir o vídeo aí da Dona Iva, né? Então estivemos na casa dela, tem uma capelinha dedicada a Nossa Senhora Mãe Rainha e hoje de modo especial rezamos pelos sacerdotes e pelas vocações sacerdotais, juntamente com alguns irmãos do Mosteiro da Santa Cruz. Então eu me chamo irmão João Marcos, né? Eu sou, como pode perceber pelo sotaque, eu sou do Rio de Janeiro. Atualmente eu tenho 39 anos, né? Fiz há pouco tempo e basicamente é isso. Muito bem. E me conta um pouquinho como foi sua trajetória assim, religiosa, o ensinamento religioso que o senhor recebeu, tudo mais, até chegar aqui, mais ou menos. Sim. Então, a minha vocação é um pouco... É claro, Deus tem um chamado específico para cada um, né? Mas poderia dizer que a minha vocação é um pouquinho diferente do comum, né? Como eu já tenho uma idade um pouco mais avançada para o normal da formação sacerdotal, a história é bem longa, então eu vou tentar resumir ao máximo. A minha família não é muito religiosa, né? Então eu tinha uma avó, por parte de mãe, que era bem religiosa, assim, mas ela morava longe de nós, né? E a minha mãe, então, foi educada nesse ambiente, mas com 18 anos ela se mudou e não teve tanto, então, esse influxo religioso, mas minha mãe sempre permaneceu com aqueles princípios, né? Pelo menos de ir à missa aos domingos e tudo mais. E então nos educou numa vida católica, mas não tão fervorosa assim, né? Então nós íamos à missa com ela aos domingos, fizemos a batizada, a primeira comunhão, mas depois, na época da adolescência, tanto eu quanto meu irmão, a gente se afastou da igreja, né? A gente não tinha um conhecimento catequético muito grande. Lá onde a gente mora é muita influência de teologias assim um pouco liberais, então a gente não entendia bem a Santa Missa e tudo mais. Então ali já com 11, 12 anos eu me afastei da religião e só com 18 anos eu voltei para a fé, por causa de alguns problemas pessoais, algumas dificuldades, né? A gente costuma dizer que quando Deus não atrai, quando a gente não vem pelo amor, a gente acaba vindo pela dor, né? Então, com algumas crises de ansiedade, algumas coisas assim, com 18 anos eu voltei, já estava praticamente 6 anos sem ir à Santa Missa, né? Mas foi um chamado muito forte, assim, né? De que Deus, de fato, queria que eu servisse a Ele, não de qualquer maneira, né? Então, aí começou toda a minha caminhada, né? Então, na paróquia, com alguns grupos de jovens e procurando me entregar cada vez mais a Deus, assim, né? Nesse período eu ainda fiz uma faculdade lá no Rio de Janeiro, na área de educação física, e cheguei a me formar em educação física, trabalhei um tempo como professor numa escola de crianças pequenas, e nesse período também eu namorei uma moça que era católica, assim, e namorei 5 anos e 3 meses, né? Ela morava no interior de São Paulo, eu morava no Rio de Janeiro, era um namoro à distância, foi bem longo. E nesse período também onde ela morava, que era um lugar mais de interior, mais religioso, e tendo contato, seja com os sacerdotes, a gente procurava ir à missa todo dia, rezar o texto todo dia, então já fomos aprofundando a fé. Eu fui sentindo que talvez Deus me chamava para doar minha vida de uma forma mais integral, né? Que eu poderia talvez ser um bom pai de família, mas que talvez Deus me chamasse a formar não só uma família, mas a poder ser um instrumento de Deus para atingir tantas famílias e tantas pessoas, né? Então foi nesse processo de namoro e até procurando, vivendo, né, com a graça de Deus, a castidade, que Deus me mostrou que de fato Ele tinha uma vocação mais radical para a minha vida
E até mesmo nesse processo de namoro, Deus foi mostrando que Ele me chamava para uma vida sacerdotal, né? Então, aí em 2014, decidimos romper o namoro, e aí já em 2015 eu comecei a fazer um processo vocacional. A princípio eu entrei numa diocese de Petrópolis, lá na região serrana do Rio de Janeiro, e como a vocação é o discernimento, lá eu estive durante 3 anos, eu junto com os formadores, eles discerniram que eu provavelmente não tinha uma vocação propriamente para ser um padre diocesano, e aí então eles preferiram que eu saísse do seminário. Isso se deu no final de 2018, e aí então, com amizade com alguns conhecidos que eram seminaristas em Cuiabá, que conheciam o Padre Fidelis, e eles então, por me conhecerem e conhecendo a espiritualidade da obra dos Santos Anjos, eles achavam que eu poderia ter vocação para a ordem, para a obra. E então, através desse processo, em contato com o Padre Fidelis, já no ano seguinte eu fiz um retiro de jovens em 2019, e já saí do seminário em dezembro de 2018, e em março de 2019 eu já ingressei na nossa ordem, e aí começa o meu processo vocacional dentro da Ordem da Santa Cruz e da Obra dos Santos Anjos. O meu nome é irmão Rafael Maria, eu tenho agora 32 anos, eu sou da Colômbia, natural da Colômbia. Eu sou o filho mais velho, somente somos 2, eu e meu irmão mais novo. Meus pais moram na Colômbia, meu irmão mora fora da Colômbia, mora na França, ele trabalha lá. E, assim, a minha família, digamos, era católica, nós assistimos missa todo domingo, eu estudei numa escola católica, mas eu não diria que era tão católica ou, digamos assim, tão praticante. Mesmo assistindo a missa, digamos que não era uma pessoa nem de oração, de jovem, não era de sacramentos. Eu fiz a primeira comunhão na escola, eu fiz a primeira vez que eu confessei na escola e tudo mais, mas depois não teve assim um seguimento. Na escola não tinha assim uma forma muito forte de viver a fé, mesmo sendo uma escola de uma ordem religiosa, mas infelizmente se perdeu muito. Então, de jovem eu não vivia assim muito a minha fé, além de assistir a missa todos os domingos, mas além disso não tinha uma vivência da fé, uma vivência católica mesmo, não tinha. Não. E como é que o senhor teve a sua primeira conversão? Então, eu já, digamos, jovem, adolescente, eu já procurava alguma resposta. Eu sempre, de criança, eu falava, este mundo não pode ser só carne e osso, tem que existir alguma coisa a mais. Mas na minha rebeldia de adolescência, eu não dava chance para a Igreja Católica. Aí eu li para muitas coisas de outras religiões, mas quando eu encontrava alguma coisa que não batia, alguma incoerência, eu falava, não, ali não está a verdade, pronto. Com 17 anos, terminando o ensino médio, falece meu avô, o único que ficava vivo ainda, e isso me tocou muito, porque eu me identificava muito com ele, eu amava muito, eu amo muito ainda. E ele rezava o terço todos os dias ao acordar, 6 da manhã, ia para a missa sempre que ele conseguia. Ele já estava um pouquinho idoso, 90 anos, ele faleceu com 90 anos. Mas ele também era ministro extraordinário da Eucaristia, então, digamos, em honra à memória dele, eu decidi dar uma chance para a Igreja Católica. E ali foi uma grande descoberta, porque de fato foi como ter descoberto uma igreja feita de ouro, tudo dourado, tudo um tesouro. E dentro dela, ainda mais tesouros. Todos os santos, a vida dos santos, as diferentes espiritualidades. Então, quando eu descobri em verdade a Igreja Católica, e eu acho que era só a ponta do iceberg, só um pouquinho, eu já fiquei apaixonado. Tipo, eu encontrei aquilo que eu estava procurando, a verdade. E aí eu comecei, bom, se eu vou ser um católico, eu tenho que ser um bom católico, não vou fazer assim as coisas à toa. Precisava me formar, eu percebia que eu não tinha uma boa formação. E ali, eu acho que foi um Santo Antônio da Guarda que ele me inspirou, bom, começar a ler a Bíblia só, eu não vou entender, eu não me sinto com uma capacidade. Mas se me lembrou que para a primeira Eucaristia eu ganhei um livro, Autobiografia de um Santo, de São João Bosco. E ali eu
eu sabia que estava no meu quarto, mas em algum lugar, não sabia onde. Eu coloquei o quarto de cabeça para baixo, cabeça para arriba, procurando o livro, até que eu encontrei. Comecei a ler. Eu fiquei ainda mais apaixonado pela vida de um santo. Tipo, eu queria isso para mim. Claro, eu não pensava ainda nem em vida religiosa, nem em sacerdócio, mas tipo, essa história de amor com Deus, essa procura e encontro com Deus, eu almejava isso, desejava isso. E assim, digamos que foram os primeiros passos. A primeira faísca, o fogo que o Senhor colocou no meu coração. E esse processo durou mais ou menos quantos anos? Aqui? Não, vocacional. Ah, sim. Então, agora só que eu entrei no seminário já fazem 9 anos, né? Então, assim, agora já estou praticamente idoso, né? Mas, então, eu ingressei no seminário já considerado velho, né? Com 30 anos de idade. O seminário diocesano tinha ainda seminário menor, então os jovens entravam com 14, 15 anos. Então, realmente, eu com 30 já era bem velho, né? E, então, o processo que eu esperava que não fosse tão longo, né? Tem se tornado cada vez mais longo, assim parece, né? Porque eu já havia estudado como leigo ainda todo o curso de teologia, né? Na época que eu namorava, eu estudei no Mosteiro de São Bento, fiz 4 anos de bacharelado em teologia, e então quando eu ingressei no seminário diocesano era previsto que eu só cursasse a filosofia, então em 5 anos era possível que eu já fosse sacerdote, né? Então eu pensava, entrei velho com 30, mas se Deus quiser vou ser padre com 35, 36, é velho, mas nem tanto, né? E aí então houve esse processo, já no 2º ano de filosofia eu tive que sair do seminário, e então aquele processo que parecia que faltavam 2 ou 3 anos para ser padre, eu tive a graça de me aceitarem na Ordem da Santa Cruz, mas agora os 2 ou 3 anos que faltavam, agora faltavam 10 anos para ser sacerdote, né? E eu pensei, imagina se eu vou ser padre velho com 35, aí eu fiz as contas, agora eu entro com 33 na Ordem, vou ser padre já quase morto com 43 anos de idade. Quase né? morto. Então, assim, aí agora, o processo na Ordem, né? Então, eu entrei no aspirantado, fiz todo o processo desde o início. As etapas iniciais são feitas em Guaratinguetá, que é interior de São Paulo, né, no nosso mosteiro Belém. Então, eu fiz o aspirantado, postulantado e o noviciado, que são as 3 primeiras etapas. Depois de 1 ano no noviciado, a gente faz os primeiros votos religiosos e aqueles que vão estudar para o sacerdócio são enviados aqui para Anápolis, que é onde tem o Instituto Sapiência, aqui no nosso mosteiro da Santa Cruz, onde nós estudamos então a filosofia e a teologia. Como eu já havia feito parte da filosofia, eu refiz algumas matérias e ano passado a minha turma foi para um ano prático, que entre a filosofia e a teologia, geralmente a gente fica 1 ano fora do país, né? Então pediram para nós ajudarmos lá na formação lá na Colômbia, nós temos uma casa em Bogotá, então eu fiquei 6 meses em Bogotá e depois nós ficamos 3 meses na Europa, né? Conhecemos as casas na Europa, na Áustria, em Roma, em Braga e em Fátima, em Portugal. E em novembro eu retornei, cheguei aqui, fui em casa de férias, a gente faz férias uma vez por ano, durante 15 dias. E cheguei no mosteiro aqui em dezembro e agora recomeço os estudos da teologia, né? E estamos no processo aí de formação. Ainda faltam, se Deus quiser, faltavam 10, agora faltam 3, então assim já tem alguma esperança, né? A gente já olha assim uma luz no fim do túnel, né? Então, com a graça de Deus, mas assim, o importante é perseverar, né? A gente procura ver sempre o exemplo da vida dos santos e é uma riqueza muito grande, e a gente vê que na vida dos santos a vocação também de cada um se deu de uma maneira e muitas vezes muito distinta, né? De um para outro. Então também isso é o que dá motivação para a gente para perseverar, né? O importante é isso, nunca desistir, deixar que Deus faça a obra dele, né? Às vezes, normalmente a gente tem pressa, mas Deus não tem pressa porque Ele sabe o que é melhor para nós, né? Então seguimos nesse processo com a graça de Deus. Para um seminarista chegar a ser padre, sei lá, precisa de umas 100 pessoas rezando por ele simultâneo, assim, em tempo da formação. Mas para um padre ser fiel até a morte, perseverando na vocação, eu acho que precisa umas 4 vezes mais do que para um seminarista, né? Porque a cruz é mais pesada,
o demônio atenta mais, né, porque sabe que se perder um padre, o escândalo é maior. Né? Se um seminarista deixa o seminário, pronto, é normal, está no discernimento. Mas se um padre deixa, nós católicos já escandalizamos, imagina o mundo, né? Então é necessário também nós rezarmos pela sustentação, pelas vocações, perseverança do clero na vocação. Esses dias, tempos atrás, eu estava preparando uma pesquisa, uma formação sobre o tema vocação, né? E eu procurei uma matéria onde falava que 40 sacerdotes, desde 2015 até 2024, 40 padres cometeram suicídio, só no Brasil. 40 padres. É muita gente. Muitos padres sem entender ainda o que é ser padre, ou que perderam a motivação da vocação sacerdotal, ou que já não amam mais os sacramentos, ou que não querem mais celebrar os sacramentos. Então, esses padres precisam do nosso consolo, das nossas orações. E eu estava vendo os motivos pelo qual eles cometeram suicídio, às vezes por depressão, por solidão, porque já eram idosos e ninguém mais dava atenção a eles, e as famílias, os pais já tinham falecido, não tinha mais parente vivo, estava sozinho numa casa paroquial, ou porque o bispo tirou eles de um ofício e agora colocou como vigário e o pároco não dava atenção para ele, ou não dava serviço suficiente, ou não dava cargo de importância, e assim foram esquecidos. E N situações, jovens com 2 anos de padre, que perderam o sentido da vida, se suicidaram. Eu fiquei pensando, se os padres estão assim, imagina as ovelhas. Se os padres já estão perdidos, imagina quem segue eles. Né? Então é necessário, né, nós rezarmos pela santificação do clero, porque se hoje, né, vocês, como seminaristas, têm dificuldade de fazer adoração, o padre tem 100 vezes mais dificuldade de fazer adoração. Meu nome é o irmão José Luiz, eu sou mexicano, eu sou filho mais velho de uma família de 3, depois é minha irmã, meu irmão. Nós moramos muitos anos na roça, assim, no campo. E só que com 18 anos eu já fui estudar Química. Sou licenciado em Química, fui para estudar numa cidade. Então lá naquela cidade eu estudei por 6 anos, mais ou menos. Depois foi ali que eu conheci a ordem. Então foi assim, eu servia numa comunidade. Nessa comunidade nós tínhamos retiros de conversão cada mês. Então nossos irmãos lá no México, eles ajudavam com Santa Missa, com confissões. Então num desses retiros eu servia na sacristia. Eu conheci ali o irmão Francisco. Para mim foi uma grande novidade ver assim, primeiro um padre com hábito, porque no México não é tão comum ver padres com hábito. Depois eu fiquei muito impressionado com a piedade, com a reverência que ele celebrou a Santa Missa. Então ali eu já perguntei qual a comunidade que é o senhor? Ele me falou, sou da Ordem da Santa Cruz. Então eu fiz a mesma cara que muitas pessoas fazem quando nós falamos, somos a Ordem da Santa Cruz, assim, que não é muito conhecido. Eu falei, eu gostaria de visitar o seminário. Ele falou, não, aqui no México nós não temos seminário, nós temos um convento e eu vou ver com o superior se você pode passar alguns dias lá. Então eu fui assim, eu escrevi para ele no e-mail, ele mandou a data, então eu combinei e passei lá alguns dias na nossa casa. Então eu gostei muito porque é um lugar de adoração, de oração, devoção para Nossa Senhora, e uma novidade para mim foi a devoção aos Santos Anjos também, que eu não conhecia muito. Então eu fiquei lá alguns dias e fiz a Passio Domini. Eu lembro que quando o irmão falou na quinta-feira, nós ficamos às 9 à meia-noite com Nosso Senhor no Monte das Oliveiras. Para mim aquilo foi, tipo, abriu assim uma janela, um mundo diferente, porque uma coisa que eu sempre gostaria de ter feito na Quinta-feira Santa, assim, uma adoração, ficar com Nosso Senhor, agora eu podia fazer cada semana. Então isso para mim foi uma coisa muito, muito linda. Também na sexta-feira, vamos acompanhar Nosso Senhor nas horas da cruz. E então eu falei aqui a comunidade, que
que eu quero estar. Só que eu voltei para casa, eu conversei com meus pais. Para eles foi muito difícil o fato de eu ter que sair depois do país, ficar fora, porque nós, como estrangeiros, só temos férias cada 3 anos. Então, foi muito difícil eu falar essas coisas para eles, mas eles aceitaram. Depois eu voltei para a faculdade, eu fiz minha apresentação do trabalho final, concluí tudo, e depois que eu entrei na ordem. Concluí em março e entrei em junho, nas vésperas de São João Batista, São João Batista. Então faz quase 7 anos que eu entrei na ordem. Nossa. Mas tem Eu sido conheci lá no México, não foi? Ou foi na Colômbia? Não, no México. Foi no México mesmo. 2019. É, faz tempo. Sim. Eu ainda era aspirante naquela época. É verdade. Bom, hoje nós estamos aqui na casa da Dona Iva e nós vamos entrevistar outras mulheres que com ela rezam pelos sacerdotes, fazem parte dessa comunidade de mães em união de oração pelos sacerdotes. E aqui eu quero conversar um pouquinho com a Sandra e ela vai dizer pra gente como é que é a sua experiência de ser mãe espiritual dos sacerdotes. É uma graça muito grande estar com eles, né, com os sacerdotes, com os seminaristas, porque eu faço parte do diocesano, sou cozinheira, então eu tenho contato com esses jovens desde o início. E hoje eu posso falar que eu tenho uma família muito grande, de grandes sacerdotes, de meninos que eu vi, né, se formarem. Hoje eu ainda estava falando com o irmãozinho aqui do lado, que o meu patrão, que é o vice-reitor do diocesano, eu vi ele se tornar sacerdote, né? Então, para mim, eu acho que assim é algo especial, é algo que a gente faz parte na missão de Deus juntamente com eles, né? De estar ali junto, alimentando, né? Para ele, fazendo a comida, dando o alimento do corpo, e também agora surgiu uma partinha da gente dar o alimento da alma, né? Que é rezar por eles. E sempre às vezes chega Dona Sandra, reza por mim. Dona Sandra, reza, eu estou com dificuldade. Não diz o que é, mas pede para rezar, né? É algo que a gente sente, às vezes tem um que a gente sente no olhar. Vê uma tristeza, vê alguma tribulação está passando. É mãe mesmo, é como a gente vê os nossos filhos, né? A gente sente com os filhos. Quando o filho não está bem, então também essa grande família que a gente vai abraçando aqui, as mães sacerdotais, são grandes filhos, que requer muito mais de carinho e de oração do que os nossos filhos. Porque os nossos filhos têm a sua família. Os meus têm a esposa, já são pais. Então a família deles é a igreja. E a igreja somos nós, né? Então a gente tem que interceder por eles. Tá sempre junto, né? Rezando para que ele possa nos dar o pão do céu, né? Que é Jesus Cristo. E eu queria perguntar para o senhor, Sim. bem-vindo ao Brasil, primeiro. Deus lhe pague. De onde o senhor é? Da Colômbia. Muito bem. E eu queria que o senhor partilhasse com a gente como é chegar num país estrangeiro e saber que o senhor tem mães que rezam pelo senhor. Bom, é um impacto muito positivo, muito uma graça que uno reconhece que a Nossa Senhora que suscita nos corações, sobretudo das mulheres como Dona Sandra, esta maternidade espiritual e que elas preparando o caminho nos faz sentir mais seguros, mais claros na estrada que devemos percorrer hacia a meta que, pues, en mi caso é o sacerdócio, ¿no? Que estou estudando agora filosofia e tenho uns anos no futuro para antes de minha ordenação. Então é uma notícia muito, como dizer, é uma felicidade muito grande saber que há grupos de gente como este movimento, mais dos sacerdotes, que estão fazendo esta obra por nós, e eu sei que não só são elas, são muitas outras mais que espontaneamente o fazem, oferecendo seus sacrifícios na sua cotidianidade. As próprias mães nossas de sangue, elas são as primeiras que se oferecem para que nosso caminho hacia o sacerdócio seja fecundo e bom, conhecer no estrangeiro gente que reza por nós
É uma alegria muito grande e eu estou cheio de agradecimento para todo o grupo das mães sacerdotais e para todos os que he conhecido aqui no Brasil que fazem esta obra magnífica que é rezar por os sacerdotes e por as vocações. E durante esse período, né, de mudanças e esperas, como foi para você exercer assim essa virtude da paciência? Porque na última carta, inclusive do prior, né, ele falou sobre isso, eu li, tá? Ele cita o que o Papa escreveu sobre o Jubileu da Esperança, né? Sobre a virtude da paciência, que ela está atrelada à esperança, né? E ele diz isso bem claramente, que é importante que a paciência nos leva à esperança, a esperança nos leva à fortaleza, enfim. E como foi para o senhor passar a exercer essa virtude durante esse tempo? Sim. Então, também Santa Teresa d'Ávila diz que a paciência tudo alcança, né? De fato, nesse processo vocacional de formação para o sacerdócio, realmente essa virtude é essencial, né? Como a gente disse aqui, a gente muitas vezes vem para a vocação esperando que ela se desenrole, que se desenvolva de uma maneira, e muitas das vezes acontece completamente diferente de como a gente pensou. Então, nesse sentido, realmente a gente precisa ter confiança em Deus, perseverar mesmo quando a gente não vê muito bem como as coisas vão acontecer e buscar principalmente fazer em tudo a vontade de Deus, né? Colocar nossa vida nas mãos de Deus, estar em oração para que Deus realmente possa conduzir, né? Então, para mim, assim, foi, pode-se dizer, um choque muito grande quando eu tive que sair do seminário diocesano. Eu nunca tive nenhum conhecido, nenhum parente que tivesse vivido vocação sacerdotal, ido para o seminário. Então, na minha cabeça, o fato de você deixar seus pais e ir para o seminário quer dizer que dali a alguns anos você já vai ser sacerdote, né? Para mim era um caminho quase que inevitável, né? Que as coisas aconteceriam dessa forma. Já tinha sido muito difícil deixar minha casa, minha família, tudo. E então, em determinado momento, mesmo lutando pela santidade, vivendo uma vida de oração, esse caminho ser interrompido de forma abrupta e eu ter que voltar para casa e dizer para os meus pais que não deu certo aquela experiência, para mim foi muito doloroso, né? E com a graça de Deus, Ele me deu essa graça de poder novamente encontrar um lugar que eu realmente acredito que eu até me encaixo melhor, por assim dizer, do que realmente na vida diocesana. Foi uma graça, mas realmente, como a gente falou, né, até em relação à questão do tempo, é realmente, de certa forma, uma provação, por assim dizer, e que a gente tem que receber em espírito de fé, né? Porque realmente, se for só os olhos humanos, a gente poderia pensar, poxa, mas eu já tenho quase 40 anos e a minha vocação não foi, por assim dizer, realizada. Mas o simples fato de estar entregando a vida nas mãos de Deus, procurar viver uma vida na presença do Senhor, conforme a vontade do Senhor, isso já está concretizando, por assim dizer, a vocação, né? E se de fato Ele vai, se Ele quer e se Ele vai fazer com que eu seja sacerdote, isso vai vir como um dom, como um presente das mãos de Deus, né? Então, sem dúvida nenhuma, a paciência é essencial nesse caminho, porque senão realmente a gente não persevera até o fim, que é o nosso propósito, né? E aí, desde então, o senhor achou algum grupo? O que aconteceu depois? Então, eu conheci vários grupos. Eu sou da Bogotá, da capital, e como é muito grande, eu não conhecia assim, muitas pessoas. Normalmente os grupos nos quais eu ia eram pessoas mais idosas. Eu tinha 18, 20 anos e tinham pessoas de 40, 50 anos. Tipo apostolado da oração. Mais ou menos, assim, rezavam o terço os sábados, a ladainha de Nossa Senhora, mas não tinha quase jovens. E você sentia vontade? Como é que é? Não tanto. E aí eu cheguei a uma conclusão um pouco errada, mas eu cheguei a dizer, nossa, todos eles se converteram depois de 40 anos, entre aspas, um pensamento errado dessa época. Eles curtiram a sua vida, por que eu não? Eu estava muito errado naquela época. Aí eu conheci um amigo da cidade dos meus pais, que ele era 1 ou 2 anos mais novo. É um ano mais novo de mim. E ele é um jovem assim, católico, muito católico mesmo, um catequista de muitos grupos de oração. Ele, na diocese dele, era responsável pelo apostolado dos jovens. E vendo o exemplo dele, eu fiquei, nossa,
eu estava esperando há 30, 40 anos. Não, eu estou perdendo tempo. E assim eu comecei depois a procurar mais e conheci outros grupos já de jovens. Ali eu conheci numa, digamos, seria como um tipo de comunidade de vida, mais ou menos, que o fundador, um homem que faleceu o ano passado, ele era membro da Obra dos Santos Anjos. Ele tinha fundado esse lugar e tinha grupos de formação, grupos para leigos, tanto grupos de tipo apostolado de oração, mas que rezam pelos filhos, grupo de São José, mas tinha um grupo de jovens. E aí eu comecei também. Eu aprendi muito com este homem, de muitas coisas. Ele explicava muito sobre a Bíblia, principalmente era o tema dele. Era muito bonito, era como um pai, assim, que explicava, que ensinava muito. Eu fiquei apaixonado quando ele começava a falar sobre os Santos Anjos. Eu não sabia nada da obra, nem sabia que ele era da obra, nada, mas como ele falava, eu gostava demais, assim, me chamava muito a atenção e queria conhecer e saber cada vez mais. E aí, o que aconteceu depois? Então, depois no grupo de jovens eu fiquei como coordenador do grupo Qual de era o jovens. nome do grupo? Chamava Jovens sob o Manto de Maria. Eu fiquei coordenador do grupo e era um grupo também muito bonito porque tinha muita formação. Nós tínhamos uma pequena biblioteca, emprestávamos livros para os jovens, para eles estudarem sobre a nossa fé, sobre Nossa Senhora. Que de fato eu vejo que todos nós precisamos sempre nos formarmos cada vez mais. E aos poucos eu fiquei curioso sobre os Santos Anjos. O meu confessor, um padre jesuíta, ele sempre, digamos, cutucava. Ele falava: por que você não faz uma experiência? Eu vou falar com o mestre dos noviços aqui dos jesuítas. Eu gosto muito assim da espiritualidade dos jesuítas, mas eu nesse momento ainda não estava, digamos, nesse processo de discernimento, não estava pronto. Ainda, digamos que muitas coisas ainda eram muito novas para mim. Mas aos poucos eu fui me abrindo. Eu fiz um retiro de silêncio numa comunidade. Eu gostei muito, mas eu percebi, quando eu fui falar com o padre, eu sentia no meu coração que não era ali. Só que eu ainda não falava para ninguém que eu queria tentar, me perguntar. E assim, depois falando com este homem que chamava Rafael, ele falou sobre a obra dos Santos Anjos, a Ordem da Santa Cruz, só que infelizmente na Colômbia naquela época não estava. O que acontecia é que a nossa casa ficou fechada a partir de 2010 lá, e só ia um dos irmãos de missão, mas a cada 6 meses. Então não tinha alguém assim fixo na Colômbia, infelizmente. Só que o que eu ouvi é: não tem ninguém aqui. Eu fiquei, puxa vida, para procurar fora do país e tudo mais, é difícil. Eu estava me formando na faculdade, eu me formei em economia, mas ainda estava tudo muito assim, muito novo, não sabia na verdade que era aquilo que Deus queria de mim, e eu estava muito fechado, na verdade, a fazer a vontade de Deus. Eu queria que Ele me ajudasse a fazer a minha vontade, mas não a fazer a vontade dele. Mas um dia, uma das moças do grupo enviou uma mensagem escrevendo que ele ia para um retiro da Obra dos Santos Anjos. Eu fiquei assim, mas como assim? Eles estão aqui? Não entendo. Ela falou: não, vamos ter um retiro. Era quinta-feira, eu nem conhecia nada da Passio Domini. Ela falou para mim: eu vou, mas já não tem vagas, mas eu vou falar com o padre sobre você. Aí eu fiquei em contato com o padre, um dos nossos irmãos, Padre Gregório, e começamos a falar. 2014, 2015, eu ainda estava na faculdade. E eu já sentia esse fogo de eu quero me entregar para Deus, eu quero ser um sacerdote. E quando conheci a comunidade, tipo, a espiritualidade, citando o meu padroeiro, ele fala, quando ele conheceu o mosteiro: eu pensei que Deus tinha feito a trapa para mim e me fez para a trapa. As mesmas palavras tinha na minha boca, no meu coração. Deus fez a obra para mim e me fez para a obra. Só que ainda tinha que terminar a faculdade, o padre indicou: não, termina a faculdade, vamos lá. E aí conheci uma moça. E uma moça muito católica, uma mulher também como alguma vez eu tinha pensado para mim, que eu pedi para Deus. E tivemos um namoro católico. Mas mesmo assim, eu sentia quando eu ia no Santíssimo que ele estava me chamando, mesmo assim. E aí nós terminamos o namoro por causa disso, basicamente. E eu continuei com a minha vocação, a vida religiosa. Me formei na faculdade, terminei.
fiz a experiência no Mosteiro Belém, que foi pedido aqui no Brasil, em São Paulo. Eu já tinha tudo decidido, eu vou entrar. Entrei, de fato, no ano 2018, em março. Só que por alguns motivos familiares e pessoais, eu tive que voltar para a Colômbia em 2018. E só até 2019, os superiores decidiram aceitar de novo lá em Belém. Foi um tempo muito difícil, muito duro para mim naquela época ter que voltar para a Colômbia e tudo mais. Mas eu vejo que hoje em dia, olhando para trás, anos depois disso, que foi uma coisa boa para a minha vocação. Se eu não tivesse vivido isso lá, talvez eu não estaria aqui hoje em dia. Mesmo que foi dolorido, foi uma grande cruz. Sim. Mas graças a isso, em muitos aspectos da minha vida eu cresci, amadureci e me ajudou muito, em verdade, para lutar pela minha vocação, para lutar por aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Eu lembro quando eu estudava, né? Nossa, era tão fácil ir para a adoração, ou fazer a Passio Domini, ou ir à missa, ou querer uma segunda missa. A gente fica nessa... Parece que a gente está com gás, né? A gente quer gastar energia nos sacramentos e na vida de piedade. Como padre, eu tenho que me arrastar às vezes para fazer adoração. Eu tenho que arrastar às vezes para fazer uma missa com muito custo, né? Aí eu falei, por que é tão pesado? E assim, se converter como padre é muito difícil. Por isso que é necessário agora, como seminarista, treinar isso, né? Eu lembro que Dom João, uma vez, lá no seminário, quando começou as aulas, ele falou assim, olha, treinam muito agora a vida de piedade como seminaristas, porque o que o Joãozinho não aprendeu, o Dom João não sabe. Então, é muito prático isso para nós, saber que também até um bispo tem dificuldade de viver hoje se o Joãozinho não aprendeu, se o seminarista não aprendeu, né? Porque nós vamos viver como padre, muitas das vezes, o que nós estamos habituados a viver como seminaristas, né? Como estudantes, enfim. Então, que sejam fiéis, né, na vocação de vocês e saibam também que tem pessoas que se sacrificam, que rezam por vocês, pela vocação de vocês, né? Aqui, por exemplo, essas mulheres que fazem com muito gosto isso de doarem a vida delas, o sacrifício, as orações, pelas vocações sacerdotais, né? Para que vocês sejam perseverantes como seminaristas, como sacerdotes também. Então saibam que a igreja acolhe vocês, que a igreja intercede por vocês, que a igreja também tem uma certa esperança em vocês, né? Porque afinal de contas nós não nos tornamos padres sozinhos e nem nos tornamos padres para nós mesmos. Se eu precisar me confessar, eu preciso procurar outro, né? Eu não posso atender minha confissão e eu me absolvo dos meus pecados, não dá para fazer isso, né? Uma vez uma criança, eu fui dar uma benção numa casa e a criança ficava me observando e tudo. Aí ela falou assim, padre, eu posso fazer uma pergunta? Eu falei, o que foi? Ela falou assim, padre peca? Aí eu falei, peca. Ela falou assim, e como que o senhor confessa? O senhor se confessa no espelho? Aí eu falei, não, tem que procurar outro padre, né? Aí eu vou lá, eu sou o penitente também. Ela falou, entendi. Então para o senhor também é difícil a confissão, né? Eu falei, é mais difícil que para você. Ela falou, tá. Então, assim, somos padres para os outros, né? Isso é o bonito do sacerdócio também, que é chamado a se gastar, a se doar pela igreja. E peçamos a graça de Deus para perseverar na vocação até a morte e sermos fiéis ao projeto que Deus tem para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Tudo bem. Qual é o nome da senhora? Cida, de Aparecida. De Aparecida. E deixa eu te perguntar, faz quanto tempo que a senhora reza pelos sacerdotes nessa maternidade espiritual? Então, foi no final do ano retrasado, a dona Iva chegou perto de mim, né? E falou assim, Cida, toda vez que eu olho para você, eu sinto uma coisa que eu acho que você tem que fazer parte. Eu quero montar um grupo. E o que grupo é esse? Para rezar para os sacerdotes. Eu falei, dona Iva, eu também tenho uma coisa com sacerdote que eu não sei o que é, mas eu já rezava para eles, mas sem saber, né? Eu lembro que a minha avó, ela já acolhia os sacerdotes. A minha mãe sempre falou assim,
de sacerdote a gente não fala. Não fala de padre, né? Às vezes tinha algum comentário, menina, não fala de padre, para os meus irmãos e tudo. Então, naquele momento, eu fui vendo, fui experimentando essa graça, que é uma graça, assim, que a gente tem a vontade de acolhê-los. É uma coisa diferente, né? É como se fossem filhos mesmo. Eu me lembro quando o padre Samuel foi ordenado, uma vez ele passou de bicicleta, assim, a gente estava fazendo a consagração à Nossa Senhora com o padre Fidelis. Aí o padre Fidelis chamou ele, falou, olha, você que vai cuidar desse grupo. E ele, aquele jeitinho dele, eu não, né? Que eram umas mulheres e umas jovens, né? Nós éramos assim. E eu vi o padre Samuel, né? E depois eu me perguntei, padre Fidelis, eu queria ajudar um sacerdote, aquela vontade, né? Que vinha no meu coração. E o primeiro foi o padre Samuel, né? Assim, eu me aproximei para ajudá-lo, ele ia se consagrar, ia, né, no sacerdócio. Aí acabou que o padre Daniel pediu para me ler na primeira missa dele. Então, eu vejo assim, os sacerdotes, tudo que ele falou nessa Santa Missa, eles precisam de oração. Porque a gente que é mãe, muitas vezes a gente acolhe todos os filhos, todas as pessoas, ou então a gente que trabalha, né? Você chega cansado. Eu imagino eles trabalhando com as nossas almas, né? Com o nosso espírito, com as nossas dores, com as dores do mundo inteiro. Então eu acredito que não é uma coisa muito fácil, não. E eu estou aprendendo, né? Aprendendo o que é isso, por que a gente sente certas coisas. E a batalha não é fácil, e aí sobra pra gente, como diz a dona Iva. E a gente olhava assim, mas foi uma graça que Deus deu. Assim, no momento, essa Santa Missa hoje, você viu que coisa mais linda, né? Nossa Senhora é que é o nosso suporte, Nossa Senhora é que nos ampara para que a gente possa um pouquinho ajudá-los, né? Nesse caminho tão lindo, tão frutífero que é o sacerdócio, né? E tão penoso, né? Mas eles precisam, nós precisamos deles demais, né? E eles precisam da nossa oração. É um chamado, né? Para vocês. É um chamado, a gente não imaginava isso, eu não sabia, aí foi aparecendo essa coisa de mãe sacerdotal, e hoje a gente está estudando e caminhando, né? E os padres, assim, ajudando a gente a entender algumas coisas que acontecem, por que acontece, né? A gente está aí para ajudá-los. Graças a Deus. E assim, agora nesse jubileu da esperança, né, que a igreja está vivenciando, pensando naqueles que estão entrando no seminário agora, aqueles que estão pensando em entrar, ou que vão entrar esse ano, o que a senhora diria como uma mensagem de esperança para eles? Olha, eu acho que a maior riqueza que um ser humano pode ter é descobrir a vocação e não ter medo, ter coragem, porque a esperança é a que vai levá-los a chegar no que Deus propôs para cada um. Então não tenha medo do sim a Deus, não tenha medo, porque uma vocação acertada, né, é uma vida feliz, mesmo que tenha as cruzes, né? Quem vai para o sacerdócio, quem vai para matrimônio, tudo, mas o jovem que sente, vai, né, se está chamando, vá, não esmoreça, não tenha medo, né, não tenha medo, tenha esperança, que Nossa Senhora cuida. E o senhor podia falar para nós, assim, uma coisa simples dentro da ordem, dentro da sua vivência fraterna, que te faz sentir em casa? São muitas coisas, na verdade, mas, digamos, a comunidade religiosa tem uma vantagem que é como uma família. De fato, é uma família. Então, mesmo você chegando em outra casa, mesmo encontrando irmãos que você não vê faz 2, 3 anos, existe esse sentir de é meu irmão, é a minha família. Eu posso contar com eles. Então, isso seria uma das muitas coisas que me faz sentir em casa. Claro, além dos irmãos, está, por exemplo, a nossa vivência da vida de adoração. Então, que todos nós tenhamos esse desejo, esse anseio, essa sede de Deus, de não, eu tenho hoje que fazer adoração, ou eu preciso rezar por uma intenção, ou partilharmos intenções de oração.
digamos, ver que somos pessoas que estamos procurando a Deus, que temos essa sede de Deus e que almejamos também levar isso para os outros. Isso também me faz sentir, digamos, de uma maneira em casa, digamos, dentro da igreja, membro da igreja, mas também dentro desta ordem tão bela. E nesse caminho de perseverança e tudo mais, o senhor se lembra assim de algum momento que ficou mais marcante a certeza da sua vocação, por assim dizer? Então, assim, eu penso que desde o início, assim, o fato de eu ter deixado os meus pais, eu já tinha 30 anos de idade, né? Então foi uma decisão, assim, bem ponderada, né? Não foi uma coisa, assim, um devaneio da juventude, né? Então já foi uma coisa, por assim dizer, muito difícil para mim, né? E então foi uma coisa realmente que era uma convicção, assim, de que Deus me chamava para isso e que eu queria, de fato, doar a minha vida sendo um bom e santo sacerdote, né? Mas em todo esse processo eu penso que Deus vai falando conosco, né? E como eu havia falado, essa saída do seminário foi muito difícil. O início na ordem foi muito difícil também, né? Isso é importante dizer, eu penso na questão vocacional, porque, como eu disse, há vocações e vocações, tem alguns jovens também, cada um tem o seu caminho, né? Mas que entram na ordem com 17, 18 anos, já ali com 27, 28 anos são padres, a gente pensa, puxa, seguiram um caminho tranquilo, não tiveram grandes dificuldades, né? Mas cada um tem o seu processo, né? Mas, assim, o início também foi muito difícil, né? Então a gente saber que realmente no caminho vocacional surgem muitas dificuldades, né? Porque de fato a grandiosidade do sacerdócio também exige essa luta, né? Para que a gente possa de fato viver bem a vocação. Então não foi fácil, até agora tem sido uma luta, mas de fato é sempre diante do Santíssimo Sacramento, diante da oração que a nossa vocação é confirmada, né? Nesse processo vocacional, eu procurei um sacerdote lá do Rio de Janeiro, me comuniquei com ele através de e-mail, para Demétrio Gomes, que é um padre até conhecido, e ele dizia isso, meu filho, sempre se coloque na presença de Deus, pedindo para Deus, Domine ut videam, ele dizia assim em latim, né? Senhor, que eu veja, ou seja, sempre em oração, pedindo para que Deus mostre, se Ele tem um chamado para você, Ele é o primeiro interessado em que você conheça de fato a sua vocação, né? Porque Ele tem esse chamado para você, né? Então, realmente, aqui no mosteiro a gente tem esse privilégio, né, de ter a adoração perpétua, então de ter tempo para estar diante de Deus. E para mim também é um privilégio nesse sentido, né, de ter esse tempo longo de formação, que no princípio eu não entendia, mas de agora entender que de fato Deus me chama para ter essa intimidade com Ele, esse tempo de oração com Ele, nesse tempo como os discípulos tiveram junto com Jesus, para que depois, se de fato Ele me chama para uma vida mais pastoral, uma vida de atendimento, de buscar a salvação das almas, que de fato eu tenha tido todo esse tempo para me preparar, né? Então esse tempo de adoração, esse tempo de oração que eu tenho agora, quase que inevitável, né? Como eu tenho todo esse processo de formação, mas é claro, isso brota também do meu coração, chamado de Deus. Eu acho que esse tempo que eu estou tendo, que eu venho tendo, é isso que fortalece, que de fato dá a segurança e a convicção da minha vocação. E como é que foi o processo assim de falar, a minha vocação é sacerdotal? O senhor sempre teve isso claro, sempre teve um chamado, como foi? No início foi muito claro, de criança. Eu lembro que eu brincava, celebrar Santa Missa em casa. Minha irmã era minha coroinha, então era assim. Só que depois, na adolescência, eu fui perdendo esse aspecto também. Só que foi muito mais claro no fim já da faculdade, que eu precisava dar uma resposta definitiva, procurar um lugar de uma resposta. Então tudo foi conduzindo para a ordem. Assim, o encontro com o Padre Francisco foi a última etapa, onde eu já tinha tudo, só precisava dar o passo. Realmente foi um pulo na fé, sair de casa, tudo, depois vir para o Brasil, cultura diferente, uma língua diferente, mas assim, tem valido a pena, não me arrependo de ter dado esse passo. Que bom. E o senhor pode contar para a gente, assim, uma das maiores dificuldades, uma vez eu escutei que
era difícil para algum irmão mexicano que não está mais aqui não ter o café da manhã bem servido, né? O senhor tem alguma diferença cultural, assim, uma dificuldade cultural que o senhor teve quando entrou na obra, assim, uma dificuldade assim, mais em relação ao seu país mesmo e de estar em outro país, em outra cultura? Eu sinto falta às vezes, eu já acostumei, mas no início foi difícil, porque tem coisas bem particulares de cada país. Então muitas vezes alguma brincadeira, alguma coisa que um mexicano entenderia, por exemplo, um brasileiro não vai entender. Precisaria explicar. Sim. Aí ele perde a graça, a piada, verdade. né? Ou algum irmão da Colômbia, eles falam a mesma língua, mas tem coisas bem próprias de cada país. Então isso que às vezes faz falta. Que quando eu vou de férias, eu brinco com minha família, a gente faz piadas assim. É muito divertido, mas aqui não tenho paciência. Não fico triste por causa disso. Entendi. E qual foi a maior alegria, assim, desde que você começou esse seu percurso vocacional dentro da ordem? O senhor lembra de uma grande alegria que o senhor teve nesse percurso? Ou de pequenas alegrias também que fazem arder o coração? A convivência com os irmãos sempre é uma grande alegria, mas o dia dos meus votos, esse foi um dia muito feliz, realmente, para a minha vida. O dia que eu falei, bom, até aqui posso falar que Deus pode me levar, né? Que eu já fiz os votos, mas embora não tenha sido votos perpétuos, para mim isso já foi uma grande alegria de poder me consagrar totalmente a Deus, poder falar, o Senhor me chamou, eu estou aqui, então o demais já é lucro, né? Também, acho que o dia da ordenação sacerdotal vai ser um dia muito alegre também, mas eu já tive essa grande alegria nos primeiros votos. E assim, pensando um pouco na sua vivência antes de chegar aqui, o senhor se utiliza de alguma coisa da química aqui? Até agora não. Eu São esperava muito essa diferentes, né? Ciências exatas, depois humanidades. No início do estudo foi um pouco assim, me adaptar, mas assim, consegui, graças a Deus. Mas até agora, não. Algumas vezes o irmão João Batista que pergunta alguma coisa, porque ele faz destilações, isso, pergunta alguma coisa. Qual que seria a solução para algo que não está dando certo, mas até agora, assim, uma aplicação prática, concreta. Né? E o senhor não usa assim também em outras coisas dentro do mosteiro? Por exemplo, na própria cozinha para fazer algum experimento, alguma coisa assim ou não? Eu fazia em Belém às vezes, mas aqui não, agora não. Agora não. Tá bem. Não sei, realmente hoje eu meditava assim, Deus sabe por que eu fiz esse percurso antes de estudar química. Como eu falo, não tem nenhuma aplicação atual para mim, mas talvez no futuro. Sim, e talvez a própria experiência da faculdade, né? Isso pode ser também. Sair de casa. Isso. Que eu pouco a pouco fui me afastando do lar familiar. Depois não seria tão forte essa separação tão radical como é agora. Sim, e a faculdade também dá algum amadurecimento humano, né? E assim, se o senhor pudesse dar um conselho para os nossos telespectadores sobre a vocação, né, a questão de discernimento vocacional, que estão passando por momentos dolorosos para discernir sua vocação, o que o senhor diria? Não ter medo, sempre confiar em Deus e continuar, né, segurar a mão do anjo da guarda de Nossa Senhora, que eles vai conduzir realmente, ter muita fé em Deus, porque Ele não vai nos pedir uma coisa que Ele não tem nos dado já graça para cumprir essa vocação, esse chamado que Ele nos tem. Muito obrigada. Como é que a senhora está se sentindo com esse tanto de jovens seminaristas, né, se preparando para o sacerdócio na casa da senhora? Eu estou felicíssima. Estou muito feliz, muito mesmo. E agradeço muito ao Padre Samuel e a vocês por estar... Eu estou me sentindo honrada. Essa é a palavra certa, sabe? Estou muito feliz com tudo isso. E isso dá muita força para a nossa missão, né? Porque a cada vez que eles vêm, eles nos fortalecem, né? E faz com que a nossa missão seja válida. Então, estou muito feliz.
como é que fica o coração de mãe da senhora também, né, nessa mãe sacerdotal, sabendo sabendo dessas novas vocações, né, que o Senhor continua a chamar os jovens. Queima, né? Meu coração queima de alegria de ver tanta vocação, né? Tanto jovem. É muito lindo, porque nós precisamos disso, né? Como precisamos? É a nossa força, né? Esses nossos filhos e as nossas forças no amanhã, no hoje, nesse mundo tão cheio de tribulação, de luta, né? Sem eles nós não somos nada. Precisamos das orações, das bênçãos, de tudo que eles fazem por nós, né? Nesse mundo espiritual. E se a senhora pudesse encontrar agora com os nossos telespectadores que são vocacionados, né, que estão aí em discernimento vocacional, querendo discernir se querem entrar ou não para o seminário, o que a senhora diria? Eu diria para ir em frente, que vale a pena. Vale a pena. A jornada é dura, mas vale a pena. Vale a pena, é tudo. E eles vão ter, com certeza, uma mãe espiritual rezando por eles, né? Não só uma. Mas vários. Você viu quantos? Eu vi. Que lindas. E todas doam tudo para isso, né? Então, vale a pena. Encontramos assim um grupinho pequeno, mas forte em oração. Muito bonito. Graças a Deus. Muito obrigada. De nada, eu que agradeço. E uma outra coisa também, nós temos alguns seguidores, né, pessoas que acompanham a nossa página, que têm muita dificuldade em discernir a vocação. E como o senhor já teve esse sentimento, né, logo jovem, para a vocação sacerdotal e ao mesmo tempo, um pouco depois, começou a namorar, como foi pesar as duas e decidir uma? Assim, para que os jovens também tenham um pouco de saber como é que eu faço para discernir isso. Bom, cada história é única também. É uma história de amor entre Deus e a alma. Mas eu diria que a principal coisa que a gente tem que ter na cabeça, no coração, é que Ele sempre quer o melhor para cada um de nós. Ele sabe para que Ele nos fez. Nós não somos somente para algo, mas para alguém, para Deus mesmo. Então, confiar nele como confiaríamos no melhor amigo, no melhor dos pais, e abrir, não ter medo de em verdade, de ser sim aquilo que ele escolher, seja a vida religiosa, sacerdócio para nós homens, seja a vida matrimonial, familiar, mas sabermos que ele respeita, mas termos essa confiança nele, que ele nos ama tanto, que ele quer somente o melhor para nós, digamos isso. Agora, sopesar não foi fácil. Eu, sinceramente, não é uma coisa fácil, mas eu penso que o mais importante nesse discernimento de cada um, seja no caso particular meu, de ter namorado, ter já começado esse discernimento, além de ver ou confiar em Deus plenamente, é levar uma vida de oração. Não é só, eu confio em Deus e pronto. Mas, em verdade, ter um contato com Ele íntimo todos os dias. Aconteceu uma coisa muito particular. Eu procurava ir no Santíssimo, na minha paróquia, tem uma capelinha, onde está o Santíssimo exposto, na parte da manhã e à tarde. E quando eu estava com muita dúvida, eu fui lá rezar e falei, Senhor, não tenho nem ideia o que fazer com essa situação da vocação. Eu fiquei em silêncio, esperando ele me responder. Eu não ouvi uma voz, não. Mas chegou na minha cabeça a lembrança de um livro que eu tinha, que trata sobre as regras do discernimento dos espíritos de Santo Inácio. Ele explica as regras de discernimento, este livro. E ali eu simplesmente entendi que era meu anjo da guarda me lembrando daquele livro para ler. Lendo aquele livro, eu encontrei, digamos, a resposta, as ferramentas para discernir. Mas para mim tudo começou porque eu cheguei lá com confiança, falei com ele e silenciei. E me joguei nos seus braços e esperei. Ele vai responder cedo, um pouquinho mais tarde, mas ele dá uma resposta para cada um de nós.
se nós temos o coração aberto e, em verdade, silenciamos, em verdade, nos abrimos a Ele. E para finalizar, posso finalizar? O fato do senhor ter entrado para a vida religiosa mudou alguma coisa na concepção dos seus pais, da sua família sobre a fé? Nossa, muito, muitíssimo, na verdade. Assim, meus pais, na minha adolescência, eles já rezavam um terço todos os dias, juntos, eles trabalhavam no mesmo lugar, então eles rezavam um terço. Mas desde que eu entrei à ordem, a segunda vez, a primeira vez eles ficaram muito contrariados, mas vendo minha dor, meu sofrimento, eles me apoiaram, mudaram muito. Mas hoje em dia, minha mãe, ela vai para a Santa Missa todos os dias, por exemplo, ela procura a confissão. Ela já se consagrou recentemente ao Anjo da Guarda, o ano passado, tem sido muito bonito. Mas meu pai também. Meu pai é um homem que, com dificuldade, acredita. Ele mesmo tem partilhado isso. Mas hoje em dia, ele é devotíssimo de Nossa Senhora. E eu sei que graças a ela a mudança, por exemplo, do meu pai. Eles têm mudado muito e eu vejo que é um fruto também da chamada de Deus. Eu não tenho feito nada mais do que dizer sim. Mas ele tem mudado os meus pais de uma forma que eu demoraria aqui horas contando. Mas não só eles, muitos membros da minha família. Seja questionando-se sobre a vida, amigos da escola também. Porque, claro, conhecem a gente, ter tomado essa decisão, muitas pessoas começam a se questionar, a mudar, e Deus vai mudando os corações. Mas, para ser breve, então, a minha família, meus pais mudaram muito. Hoje em dia, são outros. Eu vejo que tudo é obra de Deus, em parte graças ao sim que eu dei para Ele. Muito obrigada. Eu que O agradeço. senhor quer deixar alguma mensagem para os jovens que estão em discernimento? Tem uma frase que eu gosto muito de São João Paulo II, que ele fala que só Deus revela ao homem o que é o homem, quem é o homem. É isso, é ir para Ele, é encontrar com Ele e deixar Ele nos revelar na nossa vida as maravilhas que Ele quer fazer, os frutos que Ele quer que nós demos na nossa vida. Encontrar-nos com Ele. Eu recomendaria isso. Ir no Santíssimo. Estamos num país católico, onde temos muitas paróquias que podem ter exposição do Santíssimo. Aproveitar e estar com Ele, conhecê-lo em verdade e chegar lá e dizer: Senhor, quem és Tu? Quem sou eu? E silenciar, esperar Ele te falar. E Ele vai te falar de muitas maneiras. Então, ir para Ele e encontrar com Ele, se encontrar com Jesus no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Eu diria isso é um ótimo processo de discernimento, estar com Jesus na Eucaristia. Padre, para a gente finalizar o nosso vídeo, eu queria fazer algumas perguntinhas para o senhor. Fala. O que o senhor acha do que a gente tem visto hoje, né? Especialmente na carpintaria, a gente tem alguns seguidores que nos relatam isso, da dificuldade de discernir a vocação, ou melhor, de escolher um caminho para seguir e nele ver se é isso mesmo ou não. O que o senhor acha disso? Sim. Bom, Sara, eu penso que acho que a falta de exemplo, né? Que às vezes não nos incentiva também a pensar na seriedade da vocação, ao matrimônio, ao sacerdócio. Então, assim, estamos vivendo uma sociedade com grandes lacunas, né? Onde as pessoas estão perdidas, desorientadas, casamentos com 20, 30 anos que às vezes divorciam por uma menina mais nova, por um rapazinho mais novo, adultos que vivem como adolescentes. Então, assim, se os próprios adultos estão desorientados, imagina os jovens, né, que são filhos dessa geração. Às vezes eu acompanho aqui nos nossos retiros de jovens aqui, de discernimento vocacional, eu vejo que os jovens não é tanto assim o problema, né? É a consequência de um problema, né? De falta de justamente pessoas que possam ajudá-los no discernimento, maturidade espiritual dos próprios pais, né? Então você percebe que às vezes os jovens chegam para nós aqui e é o único que vai à missa, é o único que reza, né? Então você não tem o apoio, não tem o sustento mesmo da vocação em casa, né? O exemplo dos pais, o exemplo da vida paroquial, e tudo isso eu penso que dificulta um pouco também o jovem a tomar uma decisão, né? Porque não está também habituado a tomar decisões sérias, né?
onde muitas das vezes os pais o fazem tudo e enche de presentes, enche de coisas, de supérfluos assim, mas não dá o que é essencial para um bom discernimento da vocação, né? E aí, quando eles estão enfrentando esse tipo de problema dentro da família e tudo mais, e eles estão passando por essa dificuldade, o que você aconselha? Nunca deixar a vida de oração, né? A vida de oração é o que é essencial para o nosso contato com Deus. E aí é onde também nós podemos discernir a nossa própria vocação. Nós éramos assim, né? Por mais medo que a gente tinha da vida, das decisões, ou como discernir. E na oração também a gente encontra pessoas que possam nos ajudar nesse processo de discernimento. Comigo foi assim, com você foi assim, mas o passo inicial é a oração, é o contato com Deus, né? Quando eu fazia meu discernimento vocacional, eu pedia para Deus uma coisa. Deus, se o Senhor me quer para, então me dá os meios para que a minha vocação aconteça, né? Me dá os meios para eu poder também discernir. E naturalmente apareceu o Padre Fidelis na minha vida, na sua. Apareceu os sacerdotes, apareceu o mosteiro, apareceu a espiritualidade, a obra dos santos anjos. E com isso também, com a oração, aparecem amigos, né? Deus não nos desampara. Então, por meio também da oração, da amizade, da vida sacramental com frequência, né? Buscar os sacramentos, a confissão, a direção espiritual, buscar a Santa Missa, não somente a dominical, que é obrigação, isso é obrigação, não tem o que eu discutir, Sim. mas também a Santa Missa como propósito de vida diário, né? E isso também é um sustento para o nosso discernimento. E a vocação só pode discernir na oração e perseverar na oração, né? Fora disso é impossível. E também saber ler um pouco aquilo que acontece na vida, né, no ordinário. Que nem, por exemplo, também às vezes acontece de alguém falar conosco que tem uma amiga que é muito bonita e gosta dela e não sei o quê, mas ele está pensando na vocação sacerdotal e tudo mais. Como é que faz, né? Alguém perguntou pra gente outro dia assim, e se eu gostar das duas vocações? Não tem como. Gostar pode, mas tem que assumir uma delas. Sim. Claro que entre essas duas vocações belíssimas, né, você tem que fazer aquela opção para onde seu coração mais se inclina, né? Isso é vocação, assim, porque Deus também não quer nos chamar para a vocação sacerdotal ou matrimonial, porque Deus é mau com flagelo na mão, pronto para nos bater e nos crucificar na vocação, né? Como não se é fosse isso, um castigo, como se fosse um castigo, não, é uma realização da vida, né? Então é o discernimento. Por exemplo, você pensava em vida religiosa, mas com o tempo também, com o amadurecimento, com as pessoas que Deus colocou na sua vida, você discerniu que era para o matrimônio, né? O seu esposo, o Danilo, ele também pensava na vocação sacerdotal, mas também com o discernimento chegou na conclusão que era o sacerdócio, que era a vida matrimonial. E depois juntos decidiram, né, de maneira concreta, o namoro, o noivado, o casamento, eles são pais, né? Então, assim, a vocação é isso, é em vista da doação. E quando eu me abro a essa realidade que Deus tem para mim, Deus também dá as graças para ser fiel à vocação, né? Então, tipo, se tem dúvidas sobre as duas vocações, é normal, mas o tempo também, o discernimento, a oração vai chegar também nesse discernimento, e depois você tem que tomar uma decisão, porque a vida também, naturalmente, vai exigir que você tome uma decisão concreta, se entra para um seminário, e mesmo que entrou, se vai continuar ou sair, e depois também se está fora de um possível namoro, aí você tem que abrir seu coração também para esse projeto belo que Deus tem, que é a realização da vocação, né? E não tem medo, o medo é normal, assim, que todos tenham, né? Mas existem dois tipos de medo, aquele que nos paralisa, que esse é ruim, mas aquele medo também que nos impulsiona, né? Que nos empurra e fala assim, você consegue, vai, dá um passe, Deus vai dar os meios também para você poder viver essa realidade vocacional, né? Essa realização mesmo da vocação, porque tem pessoas que, de fato, deixam esse medo travar e aí depois já não fazem mais um discernimento, não se entregam à vocação, não querem servir na vocação e a graça de Deus nunca vai faltar. É o mistério da cruz, mas também é o mistério da graça. Sim. E aí depois ficam frustrados lá na frente, né? Ficam. E é uma coisa que aparece para nós também, com alguma frequência, é de jovens que entram na vida religiosa, na vida sacerdotal, e aí, por exemplo, ficam algum tempo no seminário, são mandados embora, entram em outra comunidade, né? E parece que eles estão sempre pingando e eles sempre chamado para aquela vocação, mas não conseguem realizá-la. Sim. Será que tem de fato vocação?
ou será só uma admiração, né? Porque o admirar-se pela vida religiosa ainda não é vocação. A vocação é um chamar de Deus, né? Então Deus dá a graça também do chamado, mas também da minha resposta e da confirmação da igreja. Isso é vocação. Eu senti que Deus me chamava para o sacerdócio, eu tentei corresponder e correspondi. A ordem viu nisso que de fato existia uma correspondência e aprovou pós-plantado, postulantado, noviciado, primeiros votos, estudos, ordenação diaconal, sacerdotal, e hoje eu estou aqui, Padre Samuel. Então, assim, teve uma preparação, teve uma percepção do chamado, da correspondência e da confirmação da igreja. Isso é vocação. Se faltou uma dessas três coisas, existe a admiração, né? O encantamento, o achar bonito. Mas isso não quer dizer que ainda eu tenho vocação para ser padre ou freira, né? Como também muita gente são chamados, se acham chamados para o matrimônio, mas às vezes não tem vocação para o matrimônio. Às vezes era melhor ter ficado só do que casar, né? E às vezes casa, ou casa com a pessoa errada, e aí depois é o mistério da cruz também, né? Então cabe fazer um bom discernimento se de fato eu tenho vocação, de fato, para entrar para a vida religiosa ou para o sacerdócio. E aí por isso é um bom discernimento vocacional, como no namoro, né? Você faz um discernimento no namoro, né? Você precisa conhecer a pessoa, você precisa do tempo, você precisa conhecer os familiares, em vista disso depois discernir se de fato é essa pessoa para a vida inteira, né? E às vezes as pessoas entram para o matrimônio e nem se amam, se gostam, né? Se admiram, mas isso acaba com o tempo, né? Ou porque a pessoa é bonita, ou só por sexo, isso não é suficiente para sustentar uma vocação. Então esses que entrou para uma comunidade, saiu, entrou para outra, saiu, você se pergunta, de fato eu tenho vocação para ser padre? Ou é só uma coisa que está vindo de mim, né? Porque se for também não vai permanecer por muito tempo na vida religiosa, né? Tem alguns jovens que dizem assim, nossa, o mosteiro aqui é o céu, dá vontade de vir morar aqui. Se não tem vocação, você não fica um mês. Porque é uma questão de Deus vai provar nesse mistério que é a nossa vocação, né? Mas, claro, eles também têm que fazer um discernimento. Se não é vida religiosa, se não é o sacerdócio, também se encontrar como cristãos, viver a santidade, viver os sacramentos e nisso também procurar viver a vontade de Deus nesse âmbito próprio que Deus o chamou no mundo, né? E claro, se não é o sacerdócio, se não é a vida consagrada, também abre o coração para o amor, para um matrimônio, né? Enfim, porque às vezes as pessoas também não têm vocação para o sacerdócio, mas também não se abre para a vocação matrimonial, que talvez também seriam realizados e felizes nisso, né? Para servir a esposa, para servir o esposo, para servir os filhos, para servir a igreja nesse âmbito concreto que é a vida doméstica, né? Sim. O senhor quer finalizar de alguma maneira o nosso vídeo? Claro, finalizamos então com a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do glorioso São José, que as vocações sejam protegidas e abençoadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom discernimento para você. Tchau, tchau.